Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Conhecer para Amar, um quadro formativo do Santuário Arquidiocesano de Adoração, Paróquia São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio. Aqui buscamos aprofundar a fé católica. Como nos ensinou São Pedro Julião Eymar, Jesus na Eucaristia não é amado porque não é conhecido. E para começar essa nossa jornada, vamos falar sobre a Via Sacra, a sua origem, o seu significado e algumas curiosidades. E para isso temos a alegria de estar aqui conosco, o seminarista do nosso santuário, Roberto. Ele é formado em Filosofia e Teologia. Roberto, fale um pouco para a gente, como foi essa sua jornada em chegar até aqui como seminarista, que ele despertou. Cristina, no seu nome eu quero saudar a todos os que estão assistindo, nos acompanhando nesse momento maravilhoso. Me formei em Filosofia e Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e logo após eu comecei a frequentar o Santuário de Adoração para dar aulas de Teologia no curso do CETEP, aqui mesmo no Santuário, A convite de Padre Júnior, Padre Haroldo também. Recebi essa proposta, esse convite, já era conhecido dos padres, e consequentemente conhecedor também da congregação e de seu fundador, São Pedro Julião Eymar. Então, rezei bastante do ano passado para cá, para poder dar uma resposta. Então, fiz um estágio também de alguns dias aqui no santuário e tive a graça do Espírito Santo me inspirar em dizer sim, para iniciar essa vida como um formando seminarista da Congregação do Santíssimo Sacramento, dos Padres Sacramentinos. Que bom esse despertar, Sua igreja está precisando dessa vocação do sacerdócio. Exato. Então vamos aqui, nós estamos no período da Quaresma, e no período da Quaresma a Igreja Católica tem essa tradição da Via Sacra. Então, o que é a Via Sacra e como ela surgiu, Roberto? Muito bem. A tradição da nossa igreja ensina que o início da Via Sacra, o começo de tudo, não poderia ter sido diferente, Foi iniciado, segundo a igreja nos orienta, pela própria Virgem Maria, que depois de todos os acontecimentos sagrados na Terra Santa, ela ia visitar os lugares por onde Jesus passou, e relembrar um pouco de tudo o que aconteceu, para relembrar no palácio de Pôncio Pilatos, e daí conta-se que ela refazia todo o percurso, até no Calvário, onde Jesus foi crucificado e depois no túmulo, onde ele foi sepultado. Então, a Santa Virgem Maria refazia todos esses lugares, refazia todo esse percurso, claro, lembrando do que aconteceu, ela estava presente, E depois disso, com o passar dos anos, observando o que ela fazia, os outros cristãos também passaram a imitar esses gestos da Virgem Maria. E interessante que não só os apóstolos, os discípulos, os outros cristãos nascidos também, que refaziam esses passos, o imperador Constantino também, depois de alguns séculos, também começou a fazer. Quando se converteu ao cristianismo, foi batizado, enfim, ele também refez todos esses passos, desde o começo até o túmulo. Então, a partir daí, foi se tornando algo mais geral, outros cristãos queriam refazer, conhecer os espaços, conhecer os lugares, e não só para visitação, mas para numa espiritualidade de reviver, relembrando o que aconteceu, reviver os passos de Jesus Cristo, como um grande momento de oração. Aí a importância de nós católicos,
estar presente nessa via sacra e reviver esse momento em cada estação, né, em cada momento daquele ali que faz, onde nós vamos meditar, e como nós estamos na quaresma, que é esse momento, né, de estarmos mais em oração, estarmos mais em reconciliação com Deus, a importância. Aí vem a questão das estações, sim, né, Roberto? Sim. São várias estações. E aí a gente vê, eu tenho uma curiosidade de saber, e algumas pessoas também às vezes perguntam, a gente vê que começa na quaresma com 14 estações, aí depois nós também temos 15 estações. Qual a diferença? 14, 15 estações? Bem, antes que a gente chegue na 15ª estação, é interessante a gente saber que tudo o que acontece de novidade, de criação, de modificação na nossa igreja é feito, né, e aprovado pelo Santo Padre, né, pelo Santo Padre. Tanto que a via sacra, depois de muitos séculos, só podia ser rezada, revivida, né, dentro da Terra Santa, nos santuários sagrados. Então, para que isso se expandisse e saísse da Terra Santa, que fosse permitido ser rezado em outros lugares, teve que ter, claro, a aprovação do Santo Padre. Então, vários papas contribuíram para que a gente pudesse ter acesso a esse momento celebrativo religioso nos dias de hoje. Por exemplo, em 1354, o Papa daquela época, ele aprovou que os franciscanos fossem os guardiões dos santuários da Terra Santa, de Jerusalém, né? Então, depois disso, outro Papa também já aprovou que nas igrejas franciscanas, fora da Terra Santa, pudessem também ter a via sacra, né? Outro Papa instituiu nos mosteiros, né? E assim foi se espalhando, crescendo e evoluindo para que o povo tivesse acesso. Mas esse feito da 15ª Via Sacra é obra do Papa João Paulo II, é recente. Em 1991, o Papa, rezando a Via Sacra, ele acrescentou a 15ª estação, né, que é a ressurreição de Jesus. Mas ele deixou claro e ciente para todos os católicos cristãos que esta estação é opcional. Então, pode-se rezar ela dentro da quaresma? Pode. Pode-se rezar fora da quaresma? Pode. Eu posso deixá-la um pouco de lado hoje, quando eu quiser rezar a Via Sacra e ficar só até a 14ª? Pode também, viu? Então, essa questão de acrescentar ou não acrescentar é opcional. Mas o Papa ensinou, ele não só acrescentou, mas ensinou que a gente vive a Via Sacra, mas sem esquecer que o objetivo final de todo cristão é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde a glória reina e para onde nós queremos chegar. E, Roberto, me veio uma curiosidade para lhe perguntar, e a importância também. Nós podemos receber a indulgência plenária participando da Via Sacra? Isso mesmo. Isso é importante que você saiba também, viu? Como eu estava falando, né, que todos os papas têm uma influência grande na criação, nas permissões e na expansão da oração da Via Sacra, né? Também a Igreja oferece indulgência plenária a todos que fazem o percurso da Via Sacra, mas com todas as orientações, né? Participar da Santa Missa, antes fazer a sua confissão, né? E fazer todas as orações que a Igreja já prescreve para receber a indulgência plenária, que é a oração pelo Santo Padre, né? E fazer todo o percurso com o coração contrito, né? Com o coração contrito e com essa intenção de se purificar e purificado, né, ser uma pessoa, um cristão modificado, um cristão renovado, que é o que a quaresma mesmo nos impele a ser. A quaresma é um período de reflexão, penitência, né, de oração mais intensa, jejum, né, caridade, né, e ela culmina na Semana Santa, no Tríduo Pascal,
né? Que também culmina na ressurreição. Então, a Via Sacra é um período que aconteceu durante a Sexta-feira Santa, né? Então, que está dentro da Semana Santa, que está dentro da Quaresma. Então, tem uma relação entre a Quaresma, né, e a Paixão de Cristo. Tem essa relação, claro. E aí por isso que a gente vive esse momento, e é tão importante a Via Sacra, a gente participar para reviver todo esse momento. Como eu quis me fazer entender, é todo um percurso, desde o início da Quaresma, que vai até a Semana Santa, Tríduo Pascal e a ressurreição de Jesus, né? Então é todo um caminho que a gente trilha, e dentro desse grande caminho quaresmal, a gente pode fazer uma parada nas sextas-feiras, nas quartas-feiras, ou qualquer dia, né, e fazer, né, reviver, celebrar, rezar a Via Sacra, que é este caminho sagrado, né, essa via caminho sacra, sagrado, esse caminho sagrado dentro desse grande caminho que é a Quaresma. Aí você falando, né, a gente pode fazer na segunda-feira, na sexta-feira, mas a gente se observa que nas paróquias, né, nas igrejas, se faz mais na sexta-feira. Exatamente, porque foi o dia em que Jesus passou por todos esses momentos, né? A sua prisão, na quinta-feira, claro, né? No fim da quinta-feira, né? E a sua condenação, né? O percurso que ele trilhou até o Calvário e a sua morte também. Então foi na Sexta-feira Santa. Então a igreja mantém essa tradição de nas sextas-feiras da Quaresma, ou nas sextas-feiras também fora da Quaresma, rezar a Via Sacra. Isso não impede de que outras pessoas também possam, né, de acordo com a sua necessidade espiritual, rezar esse momento em algum dia que não seja sexta-feira. É que às vezes a gente se relaciona apenas, né, a Via Sacra só na sexta-feira. E qual é a importância dessa Via Sacra dentro da comunidade? Dentro da comunidade. Que as pessoas venham participar. Dentro da comunidade. Quando nós nos unimos, né, em oração, a nossa oração fica mais forte, mais viva, nós temos o incentivo do outro, sentimos o irmão perto da gente e conseguimos, né, introspectar cada vez mais, né, essa grande espiritualidade. E esse foi um caminho que não foi trilhado sozinho. Jesus não estava sozinho, ele não se sentiu ali sozinho, porque além de pessoas que estavam ali condenando, ele também tinha ao seu lado pessoas que estavam incentivando, né, e querendo que aquilo acabasse, né, claro que inocentemente, né, não acabar a obra de Deus, mas por ver aquela injustiça acontecer. Então Jesus não trilhou esse caminho sozinho. Então quando a gente faz esse percurso em comunidade, nós podemos nos colocar na pessoa de Jesus, né, em oração, trilhando o caminho, e nós podemos também nos colocar dentro das outras personagens que se encontram, né, na Via Sacra, né? As mulheres que choraram, né? O Simão Cirineu, que ajudou Jesus. Então, todas essas pessoas são personagens e inspirações também para que a gente se coloque no lugar deles e faça ainda mais uma oração mais forte. Até porque cada estação daquela tem um significado, né? Exato. Quando Jesus cai pela primeira vez e vai trilhando todo um caminho até chegar à parte da crucificação. Então, qual é a parte que te toca na Via Sacra? Essa parte que tu acha que fica mais bonita? Qual a estação que é importante para você? Sem dúvida, a estação que mais me toca e que eu acho mais profunda, né, é a quarta estação, onde Jesus se encontra com a sua mãe, né? Nesse momento, acho que todos nós podemos nos colocar na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, né? E a gente imagina que na nossa caminhada a gente tem muitos momentos difíceis, muitas quedas, né? E quando a gente se vê sozinho, né, sem amigos, né, sem os nossos colegas, sem outras pessoas da nossa família, uma pessoa que nunca dará as costas para nós é a nossa mãe.
que seguem o exemplo principal e primeiro modelo, que é a própria Virgem Maria, né? Que estava ali, que abraçou Jesus, mas em nenhum momento pediu para ele parar, porque a virtude que estava cobrindo a Virgem Maria era a mesma que estava cobrindo Jesus Cristo naquele momento, que era a obediência. Então ela sabia e entendia o que aquilo significava e o que viria depois. Então ela estava ali para mostrar apoio, força, resistência, coragem e, acima de tudo, obediência. Obediência. Então, quando você fala em todo esse momento, aí a gente traz para cá como seria essa relação da via sacra com o sofrimento humano. Relacionar esse momento todo que Cristo passou trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, né? Das pessoas que passam por problemas, por dificuldades, por sofrimentos. A gente precisa aprender enquanto reza a via sacra, meditando cada estação, né? Sentindo o significado que aquilo traz para nós, colocar aquilo na nossa vida, ou levar a nossa vida para dentro da via sacra, né? Se eu estou passando por um problema que me faz cair, que me faz desistir, se eu me sinto sozinho, se eu fui injustiçado, né? Se eu não vejo a esperança na minha frente, então a via sacra no nosso dia a dia vai nos ajudar, né, a exemplo de Jesus Cristo, a ser mais corajosos, a sermos mais resistentes e a não apenas deixar a nossa cruz de lado, mas abraçar a nossa cruz, os nossos problemas, as nossas dores, aquilo que nos assola, que nos faz chorar sozinhos, aquilo que nos faz querer desistir. Mas a gente abraça a nossa cruz como Jesus e faz o caminho, sabendo que no final de toda dificuldade a gente vai encontrar a luz da ressurreição. A gente vive um momento tão bonito, né, que é essa quaresma, esse momento de estar mais próximo, de pedir realmente ao perdão, de nos reconciliar, via sacra, esse momento tão bonito, participar de todas essas estações, e muitas vezes a gente acaba passando, a gente vê o padre convidando na paróquia, hoje tem a via sacra, né, quem puder participar, que fique, e às vezes a gente fica assim meio que, será que eu fico, eu não fico, o que é a via sacra? Então, qual é a mensagem que você deixaria, né, para quem está nos ouvindo, para ter mais amor, né, mais conhecimento por esse momento tão forte, tão bonito que é a via sacra dentro da quaresma? Aceite o convite e convide outras pessoas, sempre que puder, para rezar a via sacra e para participar de todos os momentos que a nossa igreja oferece. Não só a via sacra, mas celebrações penitenciais, a própria Santa Missa, né, a oração do terço, a oração do rosário, né, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, esse é um momento, é um período, um tempo em que a gente fortalece a nossa oração. Então, rezar a via sacra é um ponto a mais para que a gente pode abastecer ainda mais a nossa fé, né? Então, todas as orações, todos os sacramentais que a nossa igreja oferece, não é em vão. É sempre para o nosso crescimento, é sempre para o nosso fortalecimento. Então, reze a via sacra e aceite o convite de seu pároco, viu? E se na sua paróquia ou comunidade não tem, incentive os irmãos da comunidade a rezar. Pode ser dentro da igreja. Na minha comunidade de origem, a gente tem o costume de fazer na rua, né? A gente convida as famílias e cada casa, né, uma casa sim, outra não, os que aceitam, né, são uma estação. Coloca uma placa, uma mesinha, né, uma flor ou uma vela e uma imagem de santo. Então, vai percorrendo na rua mesmo, né? E muita gente adere, muita gente participa. E é um momento maravilhoso de aprendizado e crescimento espiritual. Então, nós queremos agradecer aqui ao Roberto por esse momento aqui conosco, nesse momento informativo. E eu deixo aqui, se ele tiver algum canal no Instagram e alguém quiser segui-lo, né, nesses momentos de formação, já que ele
também já foi professor do CETEP ou ainda é, Roberto? Já fui. Já foi professor do CETEP, então o homem, né, ele é bem instruído. Então, qual é o seu Instagram? As pessoas podem lhe seguir. Antes de tudo, só agradecer, né, a minha participação, o convite feito por vocês, e que a gente tem outros momentos formativos como esse, né? Quem quiser me encontrar no Instagram é Betinho_Roberto_. Betinho_Roberto_, viu? É só mandar lá a solicitação, a gente dá uma conferida, aceita, e é isso, viu? Obrigado a vocês. Então, compartilhe, né, se você gostou desse vídeo. E se tiver alguma dúvida também sobre a via sacra, mais alguma dúvida, você coloca nos comentários. E aí nós vamos pedir ao Roberto. E ele vai nos ajudar a responder as perguntas, né? Então, se você gostou, compartilhe. Se precisar, tiver mais alguma informação sobre formação, eu queria saber, tenho essa curiosidade da igreja ou sobre a missa que eu não entendo, então coloca nos comentários e a gente vai procurar esse momento de formação. Muito obrigada e até mais.